a luz através do conceito simplificado, com base nos raios solares, tá? Nos raios de luz. Nela, a gente considera a luz como raios que se propagam em linha reta, ignorando as propriedades ondulatórias, que a gente é também um assunto que a gente vai ver logo mais à frente, tá? Ondulatórias ou de partículas, tá? E aí o que acontece? É um modelo que é extremamente útil para entender como a luz se comporta ao encontrar superfícies, espelhos, lentes, e a gente ajuda a resolver problemas comuns no nosso dia a dia, tá? E também no exame do Enem, que é o nosso grande objetivo aqui, tá certo? E aí a gente tem a ótica geométrica, ela tem a base de três princípios fundamentais, tá? E aí a gente tem as divisões principais, que é a óptica geométrica, que trata a luz como raios solares que se propagam, e a física, que considera a luz como ondas eletromagnéticas, tá certo? Mas a gente vai falar da geométrica, que a gente sabe que são três, tá? A gente tem o princípio da propagação retilínea da luz, tá? Deixa eu passar aqui o slide. E aí eu vou mostrar também imagens, tá? Que é meio homogêneo e transparente. Homogêneo, a gente lembra da química, que é uma substância só, tudo bonitinho, tá? E transparente, desculpa. Como ar ou água pura. A luz se propaga em linha reta. Esse princípio, vou mostrar a imagem para vocês terem uma noção. Todo mundo consegue ver a imagem? Vou aguardar vocês responderem. Tá certo. E aí o que acontece? É um homogêneo e transparente, como ar ou água pura. A luz se propaga em linha reta. Esse é o princípio e o motivo pela quais consideramos ver sombras bem definidas. E é essencial para a gente ver, entender o comportamento da luz entre espelhos e lentes. Como a gente pode observar na imagem, né? Esse retilínea da luz acontece. É uma pessoa observador, e aí vai ter um meio transparente e vai ter os raios de luz ou objeto. Então a gente consegue ver ele nitidamente ali, bonitinho, perfeito. E a gente também vai ter o segundo, que vai ser a independência dos raios de luz. É quando dois ou mais. Deixa eu passar a imagem. Tá certinho. Aí o que acontece? É a independência dos raios de luz. A gente está observando na imagem que a gente tem, quando tem dois ou mais raios de luz se cruzam, a gente consegue ver eles se cruzando ali, eles não interferem um no outro, um com o outro. Cada raio de luz segue seu caminho sem alterado pelo encontro um do outro. Esse princípio permite, por exemplo, que diferentes fontes de luzes iluminem o mesmo ambiente, sem que as trajetórias dos raios das luzes se atrapalhem. A gente consegue ver essa questão no banheiro, em banheiros de alguns estabelecimentos, que sempre tem duas luzes ali. Então, eles não se alteram, que às vezes tem uma luz aqui mais perto do espelho para iluminar mais o espelho e tem uma luz geral. Então, independência dos raios, a gente consegue ver que tem que ter dois ou mais raios de luz, eles se cruzam, mas eles não se interferem. Como vocês conseguem ver aí, eles não se interferem, eles continuam
iluminando bonitinho. Deixa eu ver se tá passando. E aí, o último é o reversibilidade da luz. O que acontece? O caminho de um raio de luz percorre o mesmo, independente do sentido. Em outras palavras, como eu sempre falo, se a luz pode ir de um ponto A para um ponto B, a gente consegue ver aqui, né? Seria o O1, o O2. Ele pode fazer um caminho de volta para o B para o A, seguindo a mesma trajetória. A gente consegue ver ali bonitinho essa questão do O1 e O1. O observador 1 e o observador 2, tá? Por exemplo, a gente consegue ver que esse E aí, esse E que está em cima, é de espelho. E a gente considera esses dois observadores, o observador 1 e o observador 2. O observador 2, ele recebe a luz emitida pelo observador 1, seguindo a trajetória amarela. Por outro lado, o observador 1 capta a luz emitida pelo observador 2 através da trajetória azul. Esses caminhos são equivalentes. Vocês conseguem ver? Então, a gente vai ter a questão do caminho percorrido pela luz é reversível. Então, ele pode fazer o caminho inverso, seguindo exatamente a mesma trajetória, como a gente vê com um observador 1 e o observador 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide. E a gente falou essas três, né? A propagação retilínea, independência dos raios e reversibilidade da luz, tá certo? A gente falou desses três pontos. O primeiro, a gente pode fazer uma. Não vai ter nada atrapalhando ele vai ver, tipo, as coisas nítidas, perfeitas, ali no meio transparente, em linha reta. A independência dos raios vai ser de um ou dois objetos luminosos, eles se cruzam, mas cada um segue o seu trajeto independente. Já o outro, ele vai ter um trajeto, né, meio que um ligando o outro, tá? Que a gente viu na imagem, que o observador 1, ele tinha, ele capta a luz do observador 2 através da trajetória azul. E o outro 2, a mesma coisa com a trajetória amarela. E aí o que acontece? A gente vai ter a questão dos fenômenos básicos, tá? O reflexo da luz, ele ocorre quando a luz atinge uma superfície e rebate, voltando ao mesmo de onde veio. Deixa eu voltar aqui para cá. E aí a gente vai ter a questão de duas leis, que é a primeira lei de reflexo, o raio refletido e anormal. Pessoal, acho que caiu. Voltando aqui. E vou falar mais devagar. Aí a gente vai ter a primeira, que o raio incidente, o raio refletido e o normal, tá?
que a gente também pode falar que ocorre quando a luz muda em meio alterado sua velocidade de direção de propagação. E aí ele quebra aparentemente objetos submersos. Deixa eu abaixar mais isso aqui. Aí vai ter a segunda lei de reflexo, que é o ângulo de incidir é igual ao ângulo de reflexo, ou seja, é a mesma coisa que o ângulo 1 é igual ao ângulo R. E aí eu vou passar uma imagem para vocês. A gente vai ter um espelho, o raio de luz incidente e aí o raio de luz refletido. Esse ângulo aí de incidência e o ângulo de reflexo. É isso que eu estava tentando falar. E a gente existe dois tipos de reflexo. O reflexo retangular, que ocorre quando em superfícies lisas e polidas, como um espelho, onde os raios refletidos saem de forma ordenada. E o reflexo difusa ocorre em superfícies irregulares, como paredes, onde os raios refletem em várias direções diferentes. Meu Deus, cadê vocês aqui? E a gente vai ter a questão também dos espelhos planos e esféricos. Os espelhos planos, eles produzem uma imagem virtual. A imagem aparece estar através do espelho e o mesmo tamanho que o objeto. E a gente vai ter o quê? Não, gente, lembra que minha internet da Vivo, ela tá caindo toda hora. Aí eu tô tentando compartilhar do telefone. Deixa eu falar aqui. Deixa eu voltar. Só um momento, gente. Deixa eu reiniciar o roteador aqui rapidinho.
Pessoal, acho que voltou, né? Deixa eu voltar aqui. A gente vai para os princípios da ótica, tá? Como eu já falei. E aí, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho aqui. Esses três princípios, eles são fundamentais para a gente observar também os fenômenos ópticos que encontram no nosso dia a dia. A gente pode aplicar os princípios, por exemplo, entre espelhos e lentes. Os espelhos, eles utilizam o reflexo para formar imagens, permitindo ver o nosso próprio reflexo e criando uma ilusão de profundidade. As lentes, né, elas aplicam a refração para converter ou divergir a luz, sendo usadas em óculos, câmeras, tá? As fibras também, óticas, elas utilizam o princípio de refração e de reflexo interno total para transmitir luz por longas distintas, possibilitando a transmissão de dados e imagens em alta velocidade e qualidade. E a gente vai ver também agora o que acontece, gente. Esse conteúdo, ele é mais teórico. A gente vai ver um pouco de cálculo mais para baixo, mas a questão que passa, a mais que passa no Enem, né, de todos os anos, é a questão mais do conteúdo mesmo, do teórico mesmo, tá? E a gente vai ver a questão dos espelhos planos. Que eu comecei a falar, mas ficou a questão. Deixa eu botar a imagem aqui. Ficou uma questão superficial. O que acontece? As imagens formadas em espelho plano, como vocês conseguem ver na imagem, elas possuem algumas características específicas que facilitam a sua identificação, tá? A gente vai ver a questão da imagem virtual. A imagem é formada por um espelho plano e virtual, que significa que ele não pode ser projetado em uma tela. A imagem parece estar através do espelho, mas não existe fisicamente lá. A gente vai ter a questão da direita. A imagem é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação vertical do objeto. Se você está em pé de frente ao espelho, a imagem também vai aparecer em pé. A gente também vai ter a inversão lateral, que a imagem apresenta. Só um momento aqui. A imagem apresenta uma inversão lateral, que isso significa o quê? Que o lado direito de um objeto aparece no lado esquerdo da imagem e vice-versa. Por isso, ao levantar a mão direita, a imagem parece que a gente está levantando a mão esquerda. E a gente vai ter a questão também do mesmo tamanho do objeto. A imagem tem o mesmo tamanho que tem o objeto, diferente dos espelhos curvos, que podem aumentar ou diminuir a imagem. Os espelhos planos mantêm a proporção do objeto. Então, esses espelhos que você vê uma disfunção da imagem que são os espelhos curvos. Já o que a gente consegue em espelho de casa, no banheiro, até mesmo do guarda-roupa, é um espelho plano.
E o que acontece? A gente também vai ter a questão da mesma distância do objeto ao espelho. A imagem se forma à mesma distância do espelho, que o objeto está de superfície. Se você está a 1 metro do espelho, por exemplo, sua imagem vai aparecer 1 metro do outro lado do espelho. Se você está muito longe do espelho, você vai ser refletido da mesma forma, tá? A gente sabe que essas características que eu falei agora, a gente usa no nosso dia a dia em questão do espelho. E a gente vai também falar sobre a flexão, reflexão e a inversão lateral que acontece. Eu acho que eu não tirei essa imagem. Peraí que eu coloco a imagem para vocês, só um momento. Deixa eu ver aqui. E aí o que acontece? A inversão lateral, ela ocorre por que vocês acham que é isso? O que acontece? Ao refletir os raios de luz, eles cruzam na superfície do espelho, invertendo a lateralidade, tá? O espelho não inverte a imagem de cima para baixo, e sim da direita para a esquerda, né? Que a gente fala de cima para baixo, que seria na vertical. Ele sim da direita para a esquerda, que seria na horizontal. E essa característica, ela torna o espelho plano e, ao mesmo tempo, um desafio para nossa cabeça observar, para o nosso cérebro interpretar. O campo de visão em espelho plano refere-se à área que conseguimos ver do ambiente por meio do espelho. O campo visual depende da posição do observador em relação ao espelho. Se ao mover para a direita ou para a esquerda, é possível ver diferentes partes do ambiente refletido. E aí o que acontece? Quanto maior o espelho, maior é o seu campo de visão. E o que explica por que espelhos grandes são usados em locais como academia, salões de dança, salões de beleza também, para a gente ter esse campo de visão um pouco mais amplo. E aí o que então acontece? A gente também vê em academias, em salões de dança, que quando os dois espelhos planos são colocados um do lado do outro, né? E ocorre um fenômeno muito interessante, que é a formação de imagens múltiplas, que a luz reflete em um espelho e depois no outro, e assim em diante, formando várias imagens de sequência. Esse efeito é usado em algumas decorações e brinquedos, e é um exemplo de como o reflexo de luz pode produzir efeitos visuais interessantes. E a gente sabe que a gente tem vários, né? O espelho a gente usa, os espelhos planos a gente usa para várias outras coisas, né? E espelho de banheiro e de quarto que a gente usa para a gente se arrumar, para conferir a roupa. Retrovisor de carro também, que ajuda a visão da traseira e a percepção de distância, que acontece muito com os, como a gente fala, 244, que são os meninos que dão grau, e aí eles tiram o retrovisor, e aí eles estão sempre dá aquela olhada para trás, que não faz sentido, né? Se tem um retrovisor, é para ali. A gente também tem espelhos de decorações que ampliam o ambiente, dando a sensação de espaço maior. Então, muitas vezes, em algumas clínicas, em alguns consultórios ali odontológicos, eles usam isso para dar que você, quando você vê, você tem, nossa, esse espaço aqui é muito maior, mas na verdade é pequeno.
E a gente também a questão também da academia e também de estúdios de dança. Por que eu tô falando isso? Porque acontece, o Enem sempre vem com um contexto antes, sobre uma coisa do dia a dia, aí depois ele pergunta: ah, isso aqui sim em negócio em quê? Em geometria, em não sei o quê, entendeu? Por isso que eu tô dando alguns exemplos aqui para vocês. E a gente também tem os espelhos de academia e estúdio de dança, que a gente permite dar a sensação de a gente permite ver o nosso corpo completo e também a questão da postura, de como você está dançando e tudo mais. Eu só vou só alguns minutinhos aqui para eu beber água, tá? Deixa eu voltar aqui para. Oh, Deus. E aí, o que acontece? Voltamos aqui à questão do meio de propagação de luz também, que é importante, tá? A gente vai ter o meio transparente, que permite a passagem de luz com nitidez, como vidro comum, água em pequenas camadas. O translúcido, que permite a passagem da luz mais sem nitidez, como se fosse um vidro fosco ou um papel vegetal. E o opaco, que não permite a passagem de luz, como madeira e o concreto. Vou mostrar aqui para vocês aí mais.
Oh, Deus. A gente está vendo o opaco, o translúcido, o transparente, o translúcido e o opaco. A gente também eu vou falar sobre a questão, nossa senhora, absorção de cor da luz. É quando a luz é absorvida por uma superfície, transformando em calor. Isso ocorre quando a luz atinge superfícies escuras. Sempre como a gente fala, e poxa, eu não vou usar a blusa preta hoje nesse calor por conta disso, por conta da absorção e da cor da luz, tá? A gente vai ter a questão da absorção também. A gente tá vendo a cor por reflexo. A cor que vemos em um objeto é determinada pela luz que reflete em um objeto. Por exemplo, um objeto azul reflete a luz azul e a gente observa entre outras cores. Vou mostrar aqui para vocês. A gente está observando aí a luz branca, né? Então, um corpo branco, ele vai refletir a luz branca, né? Já a luz branca, ela reflete num corpo violeta e reflete a luz violeta. E aí acontece, a luz branca reflete no corpo negro e aí não refletido nada. Deixa eu olhar vocês aqui. Tô trancado. Deixa eu colocar as imagens aqui para vocês verem. Isso aí que a gente falou, eu falei um pouco mais cedo sobre o caminho seguido pela luz e o mesmo independente do sentido. E a gente vai ter a questão da sombra e da penumbra, tá? A sombra é uma região completamente escura onde a luz não chega e a penumbra é a região parcialmente iluminada comum quando a fonte de luz é externa. A gente também viu a questão dos espelhos, né? Vamos agora para a parte complicada, né, dos cálculos. Deixa eu compartilhar essa guia aqui, bonitinho. A gente vai ter a questão do índice de refração, que a gente vai ter um cálculo simples, que vai ser o índice de refração adicional, a velocidade da luz, que é meio considerado, e a velocidade da luz no vácuo, que ele sempre vai ter 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Vou falar agora um pouco sobre prisma. Não, desculpa.
Não, eu vou continuar pelo a questão dos espelhos refratários. A gente vai falar o que que é prisma, deixa eu ver aqui. Peraí. Não, achei que eu tinha colocado o prisma, mas eu falo sobre espelhos. O que acontece, gente? São superfícies que possuem formato de uma esfera, ou seja, de uma fatia de uma esfera. Deixa eu colocar o vídeo. A gente vai ter a questão de que são os espelhos esféricos. Elas a gente vê como a questão de uma fatia de uma esfera. E a gente vai ter dois tipos de espelhos. O côncavo, que possui uma superfície refletora a partir da interna de uma esfera, como se você estivesse olhando dentro de uma colher, né? E o convexo, que possui uma superfície refletadora a partir de uma externa da esfera, como que você estivesse olhando ao contrário da colher. E aí, cada tipo de espelho ele tem uma característica específica. Aí, o que acontece? Aí, a gente vai ter o centro da curvatura, que é o C, é o centro da esfera pela qual o espelho faz parte, em um ponto localizado de eixo principal do espelho. A vértice, que é o V, é o ponto de eixo principal de uma superfície do espelho. O F, que seria o foco, é o ponto no qual os raios de luz são paralelos ao eixo principal. Após o reflexo, e o foco fica localizado no caminho entre as vértices e o centro de curvatura. O raio de curvatura é a distância entre o centro e a curvatura e a vértice. E a distância focal é a distância focal no espelho entre V e F. E o eixo principal. E a gente também vai ter os espelhos côncavos. Tem a superfície refletora voltando para dentro. Quando a luz indicia o espelho côncavo, ele pode conferir para um ponto específico ou formar imagens como características distintas, dependendo da posição do objeto. E a posição, como que é formada essas imagens nesses espelhos, né? A posição da imagem formada pelo espelho depende da posição do objeto, o foco e o centro de curvatura. A imagem real invertida que é o menor que a do objeto, formado entre foco e o centro de curvatura. Deixa eu olhar mais aqui. E a gente vai ter a questão da equação dos pontos de conjunto. O
que acontece? As imagens em espelhos convexos, ela é uma imagem formada, tem características bem definidas, independente da posição do objeto. Ela é formada atrás do espelho. E aí, esses espelhos são usados como retrovisores de veículos que possuem um campo de visão ampliando, ajudando os motoristas a enxergar. E a gente vai ter a questão da equação, tá? Do espelho, onde o F é a distância focal, esse P ou D é a distância do objeto ao espelho, mais a distância da imagem ao espelho. Aí a gente, para calcular, a gente aumenta a ampliação da imagem usando essa fórmula aqui, tipo, como se fosse A, que seria a área, é igual a PO ou PI dividido por PO. O PO seria a distância do objeto ao espelho e o outro seria a distância da imagem do espelho. Então, seria o PI seria a distância da imagem ao espelho e o PO seria a distância do objeto ao espelho, tá? E aí sempre vai ter a questão do... Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar aqui. Não, eu achei que tava... Tá. Deixa eu mostrar a equação, peraí. Não, eu tô falando aqui achando que a equação tava sendo mostrada, mas não tá. Esse PO aqui pode ser também DI. Eu prefiro DI, porque a gente sempre vai lembrar da questão da distância. Aí a gente tem a equação dos pontos conjugados, mas aí a gente tem a questão da abreviação, que eu coloquei aqui para vocês. Que seria o A é igual a menos DI dividido por DO. E aí esse DI é a distância do objeto ao espelho e o outro é a distância da imagem ao espelho. E aí, para não ficar a questão de divisão, somando, dividindo, a gente simplifica. A gente coloca o sinal negativo, coloca o DI, que é a distância, e o DO. Que significa que o sinal negativo também indica que a imagem invertida quando o valor A é negativo. E a gente também vai ter as aplicações de espelhos esféricos, que seriam redondos, no nosso dia a dia. A gente já viu que os côncavos eles são usados em refletores de luz, como os faróis de carro, lanternas, instrumentos ópticos como telescópios e espelhos e aumento para aumentar a maquiagem ou se barbear aquele espelho que tem dupla, entendeu? E os espelhos convexos são usados como retrovisores de carro, espelho de segurança em locais públicos, aquele quando a gente consegue ver que ele já é oval, a gente consegue ver a dimensão muito maior, por exemplo, em bancos, em alguns lugares. Por que acontece? Ele proporciona um campo de visão mais amplo do que espelhos convencionais. Por exemplo, espelho plano.
Aí eu vou falar um pouco também, deixa eu só compartilhar aqui agora, sobre refração e reflexo. Oh, meu Deus. E aí eu vou explicar o que essas fórmulas aí são, tá? Voltando um pouquinho, né? O refração e o reflexo. Aí a gente vai ter o reflexo de luz, é um fenômeno em que a luz indica sobre a sua superfície e retorna ao meio de origem. E ela tem duas leis principais. A primeira lei é lei de reflexão, onde o raio incide o reflexo ao normal, né? E estão no mesmo plano. Segunda lei de reflexo é o ângulo incendeia e é igual ao ângulo de reflexo, ou seja, aquela que eu mostrei para vocês do plano. E aí vai ter dois tipos de reflexo. Deixa eu olhar vocês aqui. Acho que não tá tendo. Tá surgindo alguma dúvida, gente? É porque que acontece? As minhas anotações, elas não foram igual ao slide. Então, por isso que eu tava demorando um pouco mais para procurar. Mas eu já consegui aqui. E aí parece que é porque eu fico anotando alguns pontos que cai sempre o Enem e tudo mais, pra gente não ficar perdendo tempo. E aí não tava igual o slide, eu tava procurando algumas coisas. Como eu já falei para vocês, a gente tem um reflexo retangular, que ocorre em superfícies lisas e polidas, e tem um reflexo difuso que acontece em superfícies rugosas ou irregulares, tá? E aí a gente vai ter a lei da refração, que é a lei de Esmain-Descartes, que a refração observa a seguinte relação matemática conhecida como essa lei. A gente vai ter esse NI vezes sin OI é igual a N2 vezes sin OR. Onde o N1 e o N2 são índices de refração dos meios, o 0, 1, né, que a gente tem, é o ângulo de incidência e o 0,2 é o ângulo de refração. Então, a gente vai multiplicar tudo, né? Se a gente não tiver a questão, eu vou colocar a gente multiplica. Se não tiver multiplicado, a gente faz aquela questão da divisão bonitinha. E a gente tem a questão da variedade da equação, que eu já falei aqui, ali, tá bem bonitinho explicado. A gente também vai ter o C, aqui, ó. O N é igual ao C é igual a V, onde o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz. E quanto maior o índice de refração, maior será a diminuição da velocidade do meio. E a gente vai ver o comportamento da luz na refração. Luz passando por meio denso para o mais denso, menos denso para o mais denso. Por exemplo, o ar para a água, o raio retratado se aproxima da normal. Estava aqui.
E aí a gente vai ter também a luz passando pelo meio mais denso para o menos denso, né? Que o ar, a água para o ar, né? A gente tem um exemplo prático de refração, é quando você mergulha um lápis em um copo d'água, a imagem acima, ela parece estar quebrando ou se deslocando. Isso acontece porque a luz que sai do lápis, ela entra na água, sofre uma refração e a mudança da sua direção. E a gente tem a reflexão total. O ref... Nossa Senhora. Ele ocorre quando o raio de luz que atravessa o meio mais denso para o menos denso atinge um ângulo crítico. E aí o que acontece? Esse ângulo, ele do raio retratado se torna tangente à superfície para ângulos maiores que o ângulo crítico. E a gente consegue ver a questão que em dias de calor intenso, sob uma luz escaldante, pode notar aparentemente uma formação de uma poça d'água sobre o chão aquecido. No entanto, essa imagem, observada em locais distantes, na verdade é uma miragem, que é fruto do fenômeno da reflexão total. A reflexão total é um princípio por trás das fibras ópticas que permite a transmissão de luz por longas distâncias sem perder significativas, sendo utilizada pela telecomunicações e endoscopia médica. E a refração, a luz muda da direção e a velocidade ao passar no meio por diferentes índices de refração. A gente pode ver a questão da aplicação do dia a dia, óticas de lente, as lentes são utilizadas, os espelhos e os prismas e os arco-íris. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre prisma, e aí eu finalizo. Deixa eu ver se ele tá aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre prisma, tá? O prisma, gente, é um sólido óptico formado por duas superfícies planas e não paralelas. Elas são chamadas de face e uma seção transversal de uma forma de um triângulo. Em termos ópticos, os prismas são conhecidos por derivar, refletir e dispensar a luz que incide sobre ela, dependendo do material no qual são feitos, como vidro ou plástico. Os prismas podem ser utilizados em diferentes contextos desses instrumentos, até mesmo para experimentos científicos. A gente já viu, deixa eu procurar aqui. Deixa eu mostrar para vocês só um momento. Nossa.
Deixa eu mostrar aqui. Bonitinho. E aí o que acontece? Esse prisma é um fenômeno principal que ocorre em prisma em refração de luz. Quando o feixe de luz índice sobre a superfície de um prisma, ele sofre a mudança de direção e ao passar do ar para o material do prisma, geralmente em meios mais densos, ao sair da segunda fase, a luz é novamente retratada. E aí esse processo de dupla refração provoca desvios e feixes de luz. E aí o que acontece? Esse tem um desvio angular, o desvio angular e o ângulo total pelo qual a luz é desviada ao atravessar um prisma. Esse desvio depende de vários fatores. O que acontece? A gente vai ter o índice de refração do material, o ângulo de incidência da luz, o ângulo do prisma, o ângulo entre duas faces de refração, e também a dispersão da luz. E um dos efeitos mais notáveis que ocorre no prisma e a dispersão de luz é quando o feixe de luz branca incide sobre um prisma e ele é deslocado em diferentes cores ao sair pela segunda fase. Isso ocorre porque a luz branca é composta por diferentes comprimentos de ondas, que são cores, e cada comprimento de onda é retratado de maneira diferente ao atravessar o prisma. E esse fenômeno é criado o espectro de cores que vemos, ao similar e também que ocorre no arco-íris. E por que isso acontece? O índice de refração de material, ele varia com o comprimento de onda da luz. Então, esse fenômeno é conhecido como dispersão. As cores com comprimentos de ondas menores, como o violeta, são mais desviadas do que cores de comprimentos mais maiores, como o vermelho. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu olhar se vocês estão vendo. Aí o que acontece? A gente já consegue ver que o vermelho, ele é um comprimento de onda maiores, como o vermelho, e o violeta é o menorzinho, tá? E aí o prisma tem muitas aplicações na prática, no mundo moderno. A gente vai ter a questão da espectroscopia, que os prismas são usados para decompor a luz do seu comprimento de ondas continentes, permitindo a análise de composições de luz emitidas por diferentes fontes. Esse princípio é usado para identificar elementos químicos em estrelas e análises laboratoriais. Também a gente vai ter a ótica de instrumento, que é uma câmera de telescópio, câmeras, binóculos. O prisma são usados para corrigir a orientação da imagem ou desviar o caminho da luz, melhorando a nitidez e alinhamento das imagens. Vai ter também o reflexo total, que em alguns casos os prismas são usados para desviar a luz internamente, atravessando o fenômeno total. Aí a gente vai ter também, que é o experimento de Newton, que é os prisma, que é esse aqui. Que no experimento clássico de Isaac Newton, um feixe de luz branca é passado por um prisma para demonstrar que a luz branca é composta por diferentes cores. E esse experimento ajudou a fundar a ciência moderna da óptica também.
E a gente vai ter alguns diferentes prismas. A gente vai ter o prisma de dispersivos, que ele é projetado para decompor a luz em diferentes comprimentos de onda, onde o prisma é uma dispersão clássica, e o prisma de reflexo, que é utilizado para desviar reflexo de luz em ângulos específicos, como usados em binóculos. Deixa eu mostrar para vocês. Vou ver se está compartilhando. Aí vocês conseguem ver tanto o dispersivo e tanto o de reflexo. E a gente também vai ter o decomposição de imagem, que é usado em sistemas de projeção para dividir ou combinar diferentes cores de luz. E aí a gente vai dar um resuminho sobre os prismas, dos conceitos, né? O prisma, ele é sólido, com face plana, não paralelas, que desvia e reflete ou dispersa a luz. Refração é a mudança da direção ao atravessar o prisma. Dispersão é a decomposição da luz branca e suas cores. Desvio angular é a mudança da direção ao atravessar o prisma. E a gente também pode falar um pouquinho sobre o olho humano, tá? Que é tanto uma coisa que é um instrumento óptico, né? Óptico. E aí também a gente já entra um pouquinho ali na questão da biologia, tá? A gente vai ver como funciona uma câmera sofisticada para captar luz e transformar informações luminosas em imagens que interpretamos. E a gente vai ter esse instrumento natural. E a gente vai ter a questão do olho humano. Deixa eu compartilhar para vocês aí mais. Vamos. A gente vai, para entender como o olho funciona, né? A gente precisa conhecer algumas das suas partes principais e sua função. A gente vai ter a córnea, bem aqui, tá? A legendinha. É uma camada transparente na frente do olho. Ele atua como a lente que realiza a primeira refração de luz, ajudando a direcionar os raios em direção ao inferior do olho. E por ser transparente, ele tem um formato curvado. E a córnea contribui significativamente para o poder do foco do olho. A gente vai ter a íris e a pupila. A íris é uma parte colorida do olho. Sua principal função é controlar a quantidade de luz que entra no nosso olho, ajudando no diâmetro da pupila, abertura central do olho. Em ambientes claros, a íris se contrai, diminuindo a pupila para reduzir a entrada de luz. Em ambientes escuros, a pupila se dilata, permitindo a entrada de mais luz. A gente vai ter a questão do cristalino. É uma lente localizada atrás da íris e sua função é ajudar no foco da luz, permitindo que vemos objetos de diferentes distâncias de formas nítidas. E esse processo é chamado de acomodação. E o cristalino é flexível e pode mudar de forma
ele pode ser achatado ou se curvando mais, graças a ações dos músculos ciliares. A gente vai ter o humor aquoso e o humor vítreo. O humor aquoso, ele é um líquido transparente que preenche a parte anterior do olho entre a córnea e o cristalino. Ele se mantém à pressão e fornece nutrientes para a córnea e o cristalino. E o vítreo é uma substância gelatinosa que preenche a maior parte do olho e entre o cristalino e a retina. E ele ajuda a manter a forma do olho e também contribui para a refração de luz. A gente vai ter a retina, que é a camada da célula sensível à luz, localizada na parte atrás do olho. Quando a luz chega até a retina, ela estimula os córneos que percebem as cores e os batonetes que detectam a luz fraca e sombra. A gente vai ter o nervo óptico, que é responsável por transportar os sinais elétricos gerados pela retina até o nosso cérebro, onde são interpretados como imagem. E aí o que acontece? A entrada da luz. A luz no olho através das córneas é refratada pela primeira vez. A córnea direciona os raios em direção à pupila e a refração da luz pela pupila, dependendo da intensidade, a íris ajusta o diâmetro da pupila para regular a quantidade de luz que entra. E a gente vai ter o foco pelo cristalino. A luz passa pelo cristalino, que ajuda o seu formato, curvado mais ou menos, para focar os raios de luz retina, formando imagens. E a formação de imagens é na retina. A luz atinge, né, a retina e o córneas ajuda a perceber cores, enquanto os batonetes captam a luz fraca, ajudando a visão noturna. E aí, os sinais da luz são convertidos em impulsos elétricos e enviados para o nosso cérebro pelo nervo óptico. E aí, a gente vai ter a interpretação pelo cérebro. O cérebro interpreta os sinais enviados pelo nervo, formando a imagem que enxergamos. E a gente também tem a questão da. E a gente tem as acomodações. O cristalino, ele é responsável para focar em objetos de diferentes distâncias. Quando a gente olha um objeto próximo, ele se torna mais arredondado para aumentar o poder da refração. E quando olhamos para algo mais distante, ele se achata para reduzir a refração. E ele ajuda o efeito, e aí acontece os músculos similares que controlam essa tensão aplicada ao cristalino. E a gente também tem a questão da curiosidade do olho humano. As cores e o contraste. Os cones são responsáveis por diferenciar cores. Existem 3 tipos de cones: um sensível ao vermelho, outro ao verde e outro ao azul. E aí a gente vai ter também a questão do campo visual. O olho humano tem um campo visual amplo e periférico, que nos ajuda a perceber movimentos ao nosso redor. E a gente também tem um ponto cego, onde é o local onde o nervo óptico não se conecta à retina, que não possui fotorreceptores, formando um ponto cego. No entanto, o nosso cérebro preenche essa lacuna que a gente não consegue perceber. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida? Aqui eu coloquei
A questão da miopia é corrigida com lentes divergentes. Deixa eu ver, vou mostrar aqui. Lentes convergentes são mais espessas no centro, formam raios paralelos, corrigem para um ponto focal, utilizando em lupas. Ai, Jesus. E a gente vai ter as lentes divergentes, elas são mais espessas nas bordas, fazem que os raios paralelos se diversam e são empregadas em correção de miopia em alguns instrumentos ópticos também. Então, a correção visual, a miopia ela é corrigida por uma lente, né? Enquanto hipermetropia é uma lente convergente, que é uma vertente positiva. E aí a gente sabe que ela é cobrada em algumas questões de constatalizadas. E aí também tem a questão dos instrumentos. A gente tem o microscópio, o telescópio, as lupas, elas combinam as lentes para ampliar a imagem. E aí o Enem explora o funcionamento desses instrumentos através de cálculos de aumento e informação de imagem. E a gente também vai ter a questão dos fenômenos naturais, que pode ser arco-íris, miragem, refração de placas, que são aplicadas pelos princípios ópticos. E aí entra em questão a questão da interdisciplinaridade, que conecta física com geografia e biologia. Mas de forma, os cálculos não são mirabolantes, tá? Como eu falei para vocês. Oh, estava compartilhando errado. E aí, para vocês verem, eu vou até colocar um questionário no Google Forms agora, vou até colocar logo, para vocês fazerem, tá? Sobre esse assunto. Como eu falei, ele é mais. Ele é mais em questão de conceito, não a questão do cálculo. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, gente? Alguma dúvida? Então, eu vou finalizar a aula, tá, gente? Pra gente usar esse tempinho também para vocês verem resolução de questões, tá? Já vou até colocar lá no Google Forms também, ou no Google Sala de Aula. Porque o que acontece? Resolvendo questões é onde que a gente vai ver onde está a nossa dúvida, tá? E aí eu já vou ter que colocar logo algumas questões. E aí eu vou colocar no Google Forms também algumas questões para a gente tirar algumas dúvidas, tá certo? Então, eu vou finalizar a aula, tá? Uma boa noite para vocês. Até terça-feira que vem. E a gente falta pouco tempo pro Enem, né? Que seria no 9h16, então, mas eu já vou tranquilizar vocês que todos os assuntos que caem mais no Enem, eu já estou fazendo checklist. E aí eu estou deixando os de cálculo um pouquinho mais para o final. E aí vai ser uma aula mais tensa, mais prolixa, mais demorada. E aí, mas vocês vão estudando no final de semana, vai ter feriados aí que vão ajudar vocês a estudar. Podcast também, vídeo no YouTube ajuda muito, tá? E é isso. Então, uma boa noite para vocês. Até semana que vem.